Beth continuou tocando a campainha por vários minutos, mas em vão. Em certo momento, ela ouviu passos do outro lado, mas logo houve silêncio novamente. Sharon, por favor, abre a porta. Sou eu, Beth. Beth chamou impaciente, mas ninguém se apressou em abrir a porta. Vamos lá, eu sei que você está em casa, então não se esconda de mim. Eu vi o seu carro lá fora. Quem está aí? Beth disse com irritação, mas o silêncio ainda era a resposta. Então a imaginação de Beth começou a retratar cenas horríveis de sua melhor amiga sofrendo em agonia. E não havia ninguém para ajudá-la. Sharon, você está bem? Devo chamar uma ambulância? Já volto. Aguente firme. Beth tirou o celular da bolsa, e nesse momento, ela ouviu algum barulho atrás da porta. Um momento depois, a porta finalmente se abriu. Sharon estava parada no limiar, usando um roupão curto, descalça, com cabelos soltos e olhando para sua amiga de maneira confusa e assustada. Graças a Deus você está viva. Eu já tinha imaginado as piores coisas. Por que demorou tanto para abrir a porta? Eu nem sabia se você estava bem ou não. Beth reclamou ao entrar no apartamento. Eu estava com tanto medo de que algo ruim tivesse acontecido com você. Ela continuou tirando seu casaco. Eu pensei na sua crise de asma lá no ensino médio, lembra? Eu estava tão preocupada com você naquela época. Ainda tremo quando penso nisso. Lembra de quando você começou a sufocar por causa da asma no acampamento de verão, naquela festa? O menino com quem você estava dançando desmaiou de medo. E o nosso monitor do acampamento quase ficou branco. Você causou um caos completo. Eu só imaginei que você estivesse passando mal de novo. E meu coração quase saltou do peito de tanto medo. Sabe, eu tenho muito medo dos seus ataques de asma. Eu pensei, e se você esqueceu sua medicação de asma no carro e não tivesse quando precisasse? Eu te liguei 100 vezes hoje, e você ainda não atendeu. Por favor, não me assuste assim de novo. Por que você fica em silêncio? Diga alguma coisa, pelo menos me diga, como está a sua saúde? Beth olhou para o rosto da amiga. Ela estava pálida de forma anormal e parecia estar tremendo. Estou bem, murmurou Sharon fracamente, tudo bem. Sério, eu não acho, você está muito pálida, por que demorou tanto para abrir a porta? Falou Beth enquanto tirava as botas. Eu estava dormindo. Sharon respondeu baixinho. Você vive como uma princesa, já é hora do almoço e você ainda está dormindo, deve ter ficado acordada até tarde de novo, você estava navegando em sites de namoro, não é? Vamos lá, me conta, você conheceu alguém decente? Beth fez várias perguntas à amiga. Por que você está aqui? Não deveria estar no trabalho? Sharon perguntou, ignorando as perguntas de Beth. Eu decidi sair mais cedo hoje. Terminei tudo no trabalho e meu chefe me deixou ir para casa. Meu parceiro de trabalho viajou a negócios outro dia, desta vez para o norte. Então eu pensei, por que eu deveria passar a noite de sexta-feira sozinha? Por que nós duas não fazemos uma festa espontânea, como nos bons e velhos tempos? Lembra? Eu trouxe 2 garrafas de champanhe e morangos frescos, que custaram uma fortuna, mas não é de se admirar, afinal é fevereiro. Eu queria te surpreender porque sei o quanto você gosta de morangos. Pensei que você ficaria feliz. Vamos colocar a conversa em dia, fofocar e rir tomando uma taça de champanhe como sempre fazíamos, Beth disse, enquanto entregava a Sharon uma sacola pesada cheia de mantimentos. Sabe, eu não gosto de surpresas. Sharon respondeu, tentando não olhar nos olhos de Beth. Ela estava nervosa. Vamos lá, todo mundo adora surpresas agradáveis, tanto adultos quanto crianças. Se alguém preparasse uma surpresa legal para mim, eu ficaria radiante. Por que você está agindo como se não fosse você mesma? Você está quieta como um peixe. Você não está feliz em me ver?
talvez eu tenha vindo aqui em vão. Amiga, o que está acontecendo? O que aconteceu? Beth estava confusa. Sharon se remexia de um pé para o outro no corredor. Após um breve silêncio, ela olhou para a amiga, e aquele olhar culpado partiu o coração de Beth com um pressentimento ruim. O que diabos está acontecendo? Ela exclamou. Por que você está me encarando como um cachorro que fez algo errado olhando para o seu dono? O que aconteceu com você? Alguém morreu ou algo assim? Por que você está parecendo uma morta? Posso entrar de qualquer maneira? Ou você vai me expulsar? E naquele momento, Beth viu as botas de couro marrom familiares no corredor, e ela as reconheceu imediatamente. Elas pertenciam ao marido dela, Carlos. Não podia haver engano. Ela o ajudou a escolhê-las algumas semanas atrás na loja de sapatos. Por que os sapatos do Carlos estavam aqui? Beth se perguntou, então ela olhou para o cabide perto da porta. Lá estava o casaco bege dele. Por que ela não tinha notado isso imediatamente? E ao lado do espelho na penteadeira estavam suas luvas. Os pensamentos de Beth estavam confusos, botas, casaco, luvas, ela não conseguia juntar as peças do quebra-cabeça para formar uma imagem completa. Eu não entendo, o Carlos está aqui. Beth perguntou com a voz abafada, se recusando a acreditar no que estava acontecendo. Sharon assentiu fracamente em vez de responder. Onde ele está? Eu quero vê-lo. Olha, talvez você não devesse. Sharon respondeu confusamente bloqueando o caminho, mas Beth facilmente empurrou o corpo magro da amiga para o lado e entrou no apartamento. Primeiro, ela verificou a cozinha. Estava vazio. Havia apenas 2 copos vazios na mesa, um prato de petiscos e uma garrafa meio cheia de um caro brandy francês, sugerindo um jantar romântico recente. Beth caminhou até a porta do quarto, parou por um momento e depois empurrou a maçaneta. A porta se abriu, e ela viu seu marido, Carlos, na cama de sua amiga. Olha, Beth, não é o que você está pensando. Eu posso explicar. Ele começou a falar confusamente. Então é isso que sua viagem de negócio se tratava. Sua esposa o interrompeu. Ela estava fervendo por dentro. Você entendeu tudo errado. Carlos tentou se justificar enquanto colocava suas calças às pressas. Sim, eu pensei que vocês estavam fazendo amor, mas na verdade, vocês estavam discutindo o orçamento da empresa para o próximo ano na cama dela, certo? Beth falou sarcasticamente. Ela virou-se e viu Sharon vermelha como um camarão cozido, mordendo o lábio inferior nervosamente. Beth conhecia o hábito da amiga. Ela sempre fazia isso quando estava nervosa. Você não tem vergonha? Beth perguntou, encarando-a. Desculpe, eu sei que é minha culpa, mas eu não quis te machucar de verdade. Ela disse, gaguejando um pouco. Então, há quanto tempo vocês estão se encontrando às minhas costas? Beth perguntou. Bem, não é realmente importante, mesmo se aconteceu apenas uma vez, já é o suficiente, mas ainda assim, quanto tempo isso está acontecendo? 6 meses, Sharon respondeu em voz baixa. Beth cobriu o rosto com as mãos e naquele momento queria desaparecer, desvanecer como uma névoa. Desculpe. Beth, sinto muito por te machucar. Eu sou uma idiota, uma imbecil estúpida. Bem, me bata se quiser me xingar. Tudo começou tão espontaneamente, tão ridículo. Carlos tentou explicar enquanto colocava sua camiseta. Eu mesmo não esperava isso. Sharon me pediu para trazer os remédios dela, e eu cheguei. Ela estava deitada na cama, tão vulnerável, tão frágil. E de alguma forma tudo aconteceu por si só. E foi como uma avalanche. Essas desculpas patéticas só faziam Beth se sentir pior. Seria melhor se você ficasse em silêncio. Agora, cada palavra que ele dizia era como uma facada. Um nó subiu em sua garganta, e as lágrimas escorreram por suas bochechas.
Que cena repugnante, como em alguma piada vulgar ou em romances baratos. Beth lamentou. Eu pensei que você e eu tínhamos uma boa família, Carlos. Que você e eu nos amávamos e confiávamos um no outro, que valorizávamos tudo que tínhamos. Quero dizer, tínhamos planos ambiciosos. Sonhávamos em ter filhos, e até fomos ao médico na semana passada. Eu tinha certeza de que éramos uma família de verdade. E tudo isso acabou sendo nada, apenas uma mentira. Você estava me traindo e dormiu com minha amiga, com minha melhor amiga, aquela que eu considerava minha irmã. Isso é simplesmente o auge do cinismo. Eu só consigo imaginar como você riu de mim aqui. Não, você está errada. Beth, por favor, me perdoe. Sharon disse, eu também não sei como isso aconteceu. Me desculpe, você é como uma irmã para mim, nossa amizade é a coisa mais preciosa do mundo. Não encoste em mim com suas mãos sujas. Beth gritou, afastando-se do abraço de Sharon. Por favor, todos, vamos nos acalmar. Vamos sentar e conversar, Carlos sugeriu. Eu não tenho nada a dizer para nenhum de vocês, Beth respondeu com firmeza. Era realmente difícil para Beth se controlar e não atacá-los com os punhos. Ela estava confusa e devastada. Esses dois eram as pessoas mais queridas para ela, e ela certamente não esperava uma traição assim vindo deles. Do marido dela, o homem com quem ela compartilhava tudo. E da sua melhor amiga, a quem ela conhecia desde a infância, com quem ela havia compartilhado seus segredos mais profundos, alegrias e tristezas por muito tempo. Ela estava pronta para morrer por eles sem hesitar. Como eles poderiam mentir tão descaradamente, olhando nos olhos dela o tempo todo? Como ela pôde estar tão enganada sobre eles? Era um tapa na alma. Eles pisaram e destruíram tudo que ela valorizava. Seu ego ferido exigia uma explicação. Beth queria desesperadamente dizer a esses traidores tudo o que ela pensava deles, para ter um verdadeiro drama com pratos quebrados, tapas e histeria. Mas ela sabia que agora precisava manter seu orgulho. Como isso pôde acontecer? Quando o amor de Carlos se foi? E como ela pode viver depois disso? Como ela pode aceitar o fato de que a pessoa mais próxima e querida havia traído? Seu coração doía. O relacionamento deles teve um começo tão maravilhoso. E depois de se conhecerem, ele se tornou uma parte integral da vida dela. Parecia que foi ontem. A primeira vez que Carlos a viu foi na pista de patinação no gelo. Era um lindo dia de inverno. Flocos de neve caíam silenciosamente à luz dos postes de rua, uma melodia romântica ecoava nos alto-falantes. Carlos estava patinando no gelo com seus sobrinhos gêmeos de 7 anos e olhava para a garota de olhos verdes com cachos castanhos longos sob seu engraçado gorro vermelho. Beth notou o olhar do jovem, ele era do tipo dela. Mas o estranho curioso estava lá com 2 crianças, e a garota logicamente assumiu que ele era o pai delas, e portanto, um homem casado. Homens casados, com ou sem filhos, eram um tabu inquebrável para Beth de 22 anos, que ignorou os olhares ardentes do jovem. Em determinado momento, Carlos estava tão concentrado nela que não percebeu um adolescente se aproximando dele em alta velocidade. Eles colidiram e Carlos caiu no gelo. Ele estava machucado, mas não por causa da dor, mas sim desespero, porque sua beleza de olhos verdes e cabelos vermelhos tinha desaparecido sem deixar rastros. E frustrado, Carlos pegou seus sobrinhos na pista de patinação e os levou para casa. No caminho, eles também precisavam parar no supermercado. Carlos encheu o carrinho de compras com mantimentos e também pegou muitos doces e barras de chocolate para as crianças. Ele estava prestes a ir para o caixa quando de repente lembrou que estava sem café. Carlos foi até a prateleira, pegou um pacote de café e, ao se virar para colocá-lo no carrinho, percebeu que o carrinho tinha desaparecido. No início, ele pensou que fosse obra dos seus sobrinhos brincalhões. Mas as crianças garantiram que não fizeram nada. Carlos começou a procurar o carrinho roubado cheio de compras.
Ele percorreu todo o supermercado 3 vezes, mas ainda não conseguia encontrar o carrinho. Perdendo as esperanças, ele se aproximou do segurança e explicou que alguém havia levado seu carrinho com todos os itens. O segurança mostrou empatia com o problema do cliente e também tentou encontrar o carrinho. Mas infelizmente, ele não teve sucesso. Infelizmente, não há mais nada que eu possa fazer, disse o segurança. Talvez um dos funcionários tenha pensado que alguém simplesmente deixou o carrinho no meio da loja porque mudou de ideia sobre a compra, acontece às vezes. Pegue um novo e coloque as compras nele. Não havia outra opção para Carlos a não ser percorrer a enorme loja novamente, pegando os itens necessários e colocando-os no carrinho de compras. Que dia terrível, perdi a garota da pista de patinação e também o carrinho de compras. Ainda bem que meus sobrinhos estavam por perto e eu sempre carrego minha carteira comigo. Esse era o ponto de vista de Carlos, enquanto ele começava a colocar tudo o que precisava novamente no carrinho. Dessa vez, ele não soltou o carrinho. E quando se aproximou do caixa, viu sua perda. Seu carrinho perdido estava lá, bem na sua frente, seguro e intacto. Carlos olhou para cima para ver a traquina que precisava das compras de outra pessoa como convidada. Era a estranha de olhos verdes da pista de patinação. Sua raiva imediatamente evaporou e foi substituída por alegria. Porque dessa vez, Carlos tinha a desculpa perfeita para iniciar um diálogo. Como se constatou, Beth havia pegado o carrinho errado por engano. E 1 minuto depois, ambos estavam rindo desse mal-entendido bobo. Nem sei o que vou fazer com 2 conjuntos de compras, Carlos brincou. Não se preocupe, tio, vamos te ajudar, pelo menos com os chocolates, disse o sobrinho. Beth imediatamente entendeu que eles não eram filhos de Carlos. E por alguma razão, sentiu uma grande alegria em seu coração. Juntos, com Carlos e seus sobrinhos animados, encontraram facilmente o carrinho dela, solitário no canto. Depois, voltaram para o caixa. Carlos, como um cavalheiro, deixou galantemente a garota passar na frente. Quando chegou a hora de pagar suas compras, Beth ficou vermelha de repente, olhando para o caixa confusa, disse, desculpe, por favor. Acabei de perceber que esqueci minha carteira ou perdi na pista de patinação. Sério, agora tenho que fazer o cancelamento para cada item. O caixa irritado resmungou com raiva. Já tem muita gente na fila e por causa de desastrados como você, teremos ainda mais pessoas. Tenho que fazer trabalho extra por sua causa. Pare de resmungar. Eu pago. Disse Carlos de repente. Não, está tudo bem. Você não precisa fazer isso. A garota protestou. Nem nos conhecemos. Você não me conhece de jeito nenhum, e está tudo bem. Carlos a tranquilizou, entregando o dinheiro ao caixa nesse momento. Nesse momento, ele se sentiu como um bravo cavaleiro em um cavalo branco que salvou uma bela dama em um momento trágico. O caixa aceitou ansiosamente o dinheiro, satisfeito por não ter que fazer trabalho extra. Em seguida, ela verificou todas as compras de Carlos. E em 1 minuto, a companhia amigável estava a caminho da saída. Estou muito envergonhada. Você me ajudou tanto, mesmo sendo estranhos. Seu gesto é muito nobre. Muito obrigada. Beth repetiu várias vezes. Mas me sinto tão desconfortável, preciso te devolver seu dinheiro, seria conveniente para você vir até minha casa agora? Eu moro perto. Eu te pago imediatamente. Receio que não possa. Tenho que estar em casa em 10 minutos. Os pequenos têm aula em breve, Carlos disse, apontando para seus sobrinhos. Que pena. Beth disse, mas o que devemos fazer então? Você poderia me dar seu número de telefone, e eu te ligo em 1 semana, e podemos marcar um encontro. O rápido Carlos sugeriu, perfeito. Ela sorriu e ditou seu número. Carlos não podia acreditar no que via. 1 hora atrás, ele pensou que tinha perdido uma beleza de olhos verdes para sempre. E agora ele sabe o nome dela. E além disso, tem o número do telefone.
No entanto, a euforia de Carlos durou exatamente até ele tentar ligar para Beth. Várias vezes ele discou os dígitos desejados, mas a voz monótona repetia que o número discado não existia. Carlos não conseguia entender o que era. Ela o enganou? Mas uma garota com uma aparência tão decente não parecia mentirosa. Durante a semana seguinte, Carlos estava mais sombrio do que uma nuvem de tempestade. E no sábado, seus sobrinhos o convenceram a ir à pista de gelo novamente. E lá, Carlos ouviu uma voz agradável de uma mulher chamando por ele. Ele virou-se e viu Beth correndo em sua direção de patins. Fico feliz por ter te encontrado aqui. Onde você esteve? Esperei sua ligação a semana toda, ela reclamou. Eu tentei ligar para você, respondeu Carlos com um riso amargo, só que o número não existe. O que você quer dizer com a não existe? Isso é impossível, Beth franziu a testa. Você pode me mostrar o número que ligou? E descobriu-se que Carlos havia digitado um dos números incorretamente. Assim começou o romance deles. E um ano depois, eles tiveram um grande casamento. Agora, 5 anos depois, ela o pega na cama com sua melhor amiga. Vamos para a cozinha e discutimos isso tomando uma xícara de café. Sharon disse. Está brincando? Beth indignou-se. Eu nunca vou sentar à mesma mesa que você. Você é como uma víbora que invadiu meu casamento e o destruiu. Então Sharon comentou, se as coisas estivessem boas no seu casamento, isso nunca teria acontecido. Você não sabe nada sobre nosso casamento. Beth disse, elevando a voz. Você não sabe o que é uma família. Você voa como uma borboleta de uma cama para outra, de um homem para outro. Você fala como se eu fosse a única culpada, Sharon disse, com uma expressão ofendida no rosto. Não, você não é a única. Eu também sou culpada por isso. Sou culpada por ser amável com os dois. Eu pensei que vocês fossem as pessoas mais queridas para mim, e eu amava e confiava em ambos incondicionalmente. A voz de Beth tremia. Ela tentou se recompor, mas era impossível. Por favor, acalme-se, seu marido pediu, você não deveria ficar tão nervosa. Não me diga o que fazer. Ela gritou. Já tive o bastante, não quero mais ficar aqui. Vou embora. Beth dirigiu-se à saída, mas Carlos imediatamente correu atrás dela. Por favor, espere. Vamos sair juntos. Ela não significa nada para mim. O marido falou confusamente. Não significa nada? A voz indignada de Sharon foi ouvida. Não foi isso que você me disse ontem à noite. Cale a boca. Carlos gritou com ela. Não ouse me mandar calar a boca, deixe-me lembrar que você não está em casa. Você está no meu apartamento. Sharon retrucou. Ah, desculpe. Esqueci que você está em uma viagem de negócios, seu traidor. Carlos gritou. Vá para o inferno, os dois, Beth disse, e saiu do apartamento. Ela decidiu não esperar pelo elevador e desceu correndo as escadas. Beth saiu do prédio e caminhou rapidamente em direção à entrada. Seu maior medo neste momento era que Carlos tentasse alcançá-la. Uma dor insuportável atormentava sua alma. Será que eles realmente estão apaixonados? E isso é o fim? Beth refletiu, enxugando as lágrimas. Ela se recusava a acreditar no que estava acontecendo. Como seu Carlos poderia sucumbir à tentação? Como ele pôde ofendê-la tanto? Tudo se encolhia por dentro quando ela pensava no fato de ter sido enganada por 6 meses. Beth se sentia muito mal. Por que diabos eu decidi ir à casa de Sharon hoje? Ela pensou consigo mesma, se eu tivesse ficado no trabalho, nada disso teria acontecido. Não é melhor viver em paz e não saber de nada, existir felizes na ignorância cega? Não é à toa que as pessoas sábias dizem que quanto menos você sabe, melhor você dorme. À medida que se aproximava da estrada, ela queria pegar um táxi.
Chame Beth. De repente, a voz de Carlos foi ouvida em algum lugar ao longe. Ela se virou e viu seu marido infiel se apressando em sua direção na calçada coberta de gelo. Espere, por favor, vamos conversar, ele gritou quando estava a apenas 50 metros de distância de sua esposa. Um táxi parou perto de Beth. Qual endereço você precisa ir? Perguntou o motorista de cabelos grisalhos. Beth abriu a porta rapidamente, pulando no táxi, ordenou, apenas siga em frente. O motorista de táxi acelerou e o carro partiu. Carlos olhou tristemente para o carro enquanto ele se afastava. Estava quente e confortável dentro do carro, mas Beth tremia. Ela já havia experimentado isso antes. Era uma reação ao estresse. Ela sabia que precisava se acalmar e se aquecer. Seu celular vibrou e ela olhou para a tela. Era uma ligação de Carlos. Beth recusou a chamada e colocou o telefone no modo silencioso. Nesse momento, uma balada romântica de rock estava tocando no rádio, uma música que ela e Carlos haviam escolhido para a dança do casamento. A garota não suportou a onda de emoção e começou a chorar. Por que você está chorando? Perguntou o idoso motorista de táxi. Por causa de pessoas, respondeu Beth. Por que você não me conta sobre seus problemas? Talvez isso ajude você a se sentir melhor. Você sabe, sou um ouvinte muito bom. Prometo não interromper. Devo contar a você? Mas nós não nos conhecemos, respondeu Beth. Às vezes é mais fácil dizer algo a um estranho do que a alguém próximo a você, o motorista sorriu, sabe, às vezes parece que não há saída, que estamos em um beco sem saída, mas não é realmente o caso, é apenas que, em situações estressantes, as pessoas são incapazes de notar coisas importantes. E às vezes é mais fácil ver o quadro completo de fora. Bem, então talvez você possa me explicar por que os homens traem. Por que eles são como animais incapazes de resistir à tentação? Eu me sinto tão péssima agora. Meu marido e eu vivemos juntos há 5 anos. No início namoramos, depois percebemos que queríamos ficar juntos para sempre. Começamos a planejar uma vida juntos e a economizar dinheiro para um casamento. Como qualquer garota, desde criança, sonhava com um lindo vestido branco para que todas as minhas amigas me invejassem. Sonhava com um restaurante, as fotos memoráveis, muitos convidados que nos aplaudiriam e o buquê que eu jogaria para a multidão de garotas bem vestidas. Eu queria que meu casamento fosse lembrado como o evento mais incrível de toda a minha vida. Eu realmente acredito que o casamento deve acontecer apenas uma vez na vida, um casamento, um homem e uma vida. Provavelmente parece ingênuo, pouco moderno, mas é assim que fui criada. Meu amado marido se chama Carlos. Ele é um engenheiro muito talentoso que se formou com honras na universidade e conseguiu um emprego prestigioso e uma boa posição. Seu trabalho requer viagens de negócios frequentes. Sinceramente, eu não gostava quando ele saía. Desde criança, odeio separação. Meu pai era geólogo e às vezes ficava longe de casa por meses. Lembro-me de como minha mãe e eu costumávamos esperar por ele olhando pela janela por horas, e eu me sentia tão triste. Ainda lembro dessa sensação, mas mesmo assim suportei as viagens de negócios de Carlos. Entendi que sua carreira e, consequentemente, o bem-estar financeiro de nossa família dependiam de suas frequentes viagens de negócios. E quanto a ter filhos juntos? Perguntou o motorista de táxi. Não. Sonhamos em ter um bebê há muito tempo, mas eu não conseguia engravidar. Recentemente, tivemos uma consulta com um médico. Fizemos exames, ultrassom e uma série de testes, mas isso não importa mais. Não haverá bebê, pelo menos não com ele. Mas ele e minha amiga Sharon podem ter um bebê juntos. Hoje, eu o peguei no apartamento dela. Eu pensei que meu marido estava em uma viagem de negócios, mas ele estava na cama dela. Engraçado, não é? Acho a situação realmente triste. O motorista de táxi respondeu com um olhar preocupado. Sim, você está certa.
Uma das minhas colegas acha que todos os homens são canalhas, que eles são polígamos por natureza, e as mulheres não devem esperar fidelidade de seus parceiros. Muitas vezes, discuti com ela, defendendo os homens, porque acredito firmemente que todo homem é capaz de controlar seus instintos, inclusive o meu Carlos. Por que as coisas são assim entre vocês? Isso é o que eu pensava. Eu nunca traí meu marido. Simplesmente não precisava, embora tivesse oportunidade. Meu colega, Renan, me cortejava no trabalho há muito tempo. Sabe, ele é um homem muito interessante. Um homem bonito, com cabelos escuros e traços orientais, capaz de deixar qualquer mulher tonta. E ele sabe muito bem como fazer elogios e dar cantadas. Não é tão fácil resistir. No entanto, eu sempre permaneci como uma fortaleza inacessível para ele, não porque não quisesse ou porque tivesse uma moral elevada, mas porque eu amava meu marido e acreditava que ele me amava também. E se assim fosse, não havia necessidade de um caso. Mas acontece que eu estava errada, e agora não sei como seguir em frente. É como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos meus pés. Há uma escuridão total em minha alma, e quero uivar de dor como um cachorro perdido. E também tenho uma terrível sensação de autopiedade. E é muito humilhante e desagradável perceber isso. Mas o fato é que fui enganada, e agora estou infeliz. Me desculpe. Devo estar incomodando você com a minha história, mas sabe, você estava certo. Eu contei tudo para você. Desabafei, e agora realmente me sinto um pouco melhor. Não precisa se desculpar, eu te entendo muito bem, o homem sorriu carinhosamente. Melhor do que você pode imaginar. Entende? Beth perguntou novamente. Você também foi traído? Infelizmente, você não está sozinha em sua desgraça. Seu humilde servo também não escapou dessa sorte, o homem respondeu. E o que você fez? Beth perguntou intrigada. Eu a perdoei. O estranho respondeu calmamente, perdoei. Mas como? Você simplesmente fechou os olhos e continuou vivendo como se nada tivesse acontecido? Assim mesmo, o motorista de táxi concordou. Não, definitivamente não consigo fazer isso, Beth balançou a cabeça. Eu não acho que a traição possa ser justificada se alguém foi traído. Significa que eles não se amam mais. É como disse algum sábio, quem traiu uma vez, trairá novamente, e eu concordo totalmente com ele. Tenho certeza de que o traidor não vai parar por aí, e tudo vai acontecer novamente depois de um tempo. E não quero mentiras em meu relacionamento. Acho que os casais devem confiar um no outro, e não consigo mais confiar no Carlos. E não quero viver em uma bomba relógio, esperando que ele traia novamente. É como um alcoólatra depois da reabilitação. Eles podem perder o controle a qualquer momento. Não quero sofrer com suspeitas e depois me afogar no oceano de sua infidelidade. Vou entrar com o divórcio amanhã. Sabe, os primeiros minutos quando descobri que minha esposa não foi fiel a mim, tive a sensação de que o mundo todo desmoronou, o motorista de táxi idoso confessou. Minha esposa e eu tínhamos 30 anos na época, e tudo parecia bem. Acabávamos de comprar um apartamento e estávamos criando uma filha de 5 anos. Mas da noite para o dia, a vida desabou quando minha esposa, Brenda, se apaixonou por outro homem, um alemão. Como você descobriu isso? Beth perguntou. A princípio, houve algumas mudanças no comportamento dela, e logo ela me confessou. Brenda estava trabalhando em uma empresa internacional na época, e esse cara chamado Alexander costumava vir em longas viagens de negócios e trabalhava com ela no escritório. Foi assim que eles se conheceram e se aproximaram. Isso deve ter sido muito doloroso para você. É verdade, fiquei chocado quando descobri, então, assim como você, a princípio, eu queria terminar nosso relacionamento, mas em uma situação assim, é importante parar e pensar no que acontece em seguida. Eu simplesmente imaginei minha vida futura em 2 vetores, com ela e sem ela. Percebi que sem ela, tudo seria insignificante.
E então decidi que, não importa o que acontecesse, eu tentaria salvar nossa família. Eu queria que minha esposa voltasse para mim, que me amasse apenas a mim, como era antes. Eu tinha que reconquistá-la para que nós três pudéssemos viver em nosso próprio pequeno mundo e sermos inseparáveis novamente. Minha mente ficava me dizendo para ir embora, deixá-la, esquecê-la, mas eu ouvi meu coração, e ele me disse para tentar entender minha esposa. Entender sua esposa, isso é possível nessa situação? Beth se perguntou. É possível, se é isso que você realmente deseja, respondeu o motorista. Eu percebi que ela está apaixonada e vê tudo através do prisma desse novo sentimento. Ela idealiza esse Alexander. Ela o vê como o herói de um romance, mas, na realidade, ele pode não ser tão bom quanto ela pensa. O que posso dizer? Entendi aquele homem alemão, droga. O alemão, seu rival, Beth, ficou surpresa. Claro, porque é impossível não se apaixonar por uma mulher como a minha Brenda. O motorista de táxi assegurou. E o que aconteceu em seguida? E então a viagem de negócios do Alexander terminou, e ele voltou para a Bavária. Esperava que fosse o fim, mas não foi. Alexander continuou escrevendo cartas e ligando para ela, e eu podia ver que minha esposa sentia falta dele, e era insuportável. Enquanto essa situação toda estava acontecendo, foi difícil para nós dois. Conversamos muito, discutimos e refletimos sobre o que estava errado em nosso casamento e por que isso havia acontecido conosco. Eu ficava horrorizado imaginando minha Brenda indo embora para a Alemanha e levando nossa filha com ela. Só posso imaginar o que você estava sentindo. Quanto tempo durou? Beth perguntou. Durou quase um ano antes de minha esposa voltar à razão e se acalmar um pouco desse amor louco. Respondeu o motorista de táxi. Acho que ela finalmente percebeu como o Alexander era pragmático. Talvez ele não fosse uma pessoa má. Eu não sei, mas, ainda assim, nossa mentalidade é muito diferente da mentalidade dos alemães. Acredito que a Brenda tenha percebido isso também. E ela finalmente percebeu o quanto eu amava e o quanto pacientemente eu esperei por seu retorno, sem reclamações ou recriminações. Finalmente tivemos uma conversa crucial. Minha esposa chorava, me suplicava que a perdoasse por toda a dor que ela me causou. Sinceramente, eu também enxuguei minhas lágrimas. Ela perguntou se eu poderia perdoá-la algum dia. Sinceramente, respondi que sim, porque eu já tinha decidido isso há muito tempo. Você pode pensar que sou pior. Não, posso lhe garantir que não é assim. Mesmo que você pense assim, está tudo bem. Não estou ofendido, mas vou te dizer uma coisa. Fui muito feliz durante todos esses anos, até que minha esposa faleceu 2 anos atrás de câncer. Sinto muito, Beth disse em voz baixa, você deve estar muito sozinho sem ela, afinal, vocês viveram juntos a vida toda. Eu não estou sozinho de forma alguma. Brenda e eu temos 3 lindos netos. Deveria ter pensado que tudo isso poderia não ter acontecido se eu tivesse deixado meu orgulho atrapalhar. Então, antes de entrar em pânico e tomar decisões baseadas em emoção, faça a si mesma a pergunta: o que acontece depois? E então decida se está pronta para terminar ou se pode perdoá-lo e salvar o relacionamento, mas tenha em mente que o perdão deve ser sincero e real, caso contrário, o ciúme e a desconfiança te seguirão como uma sombra. E, no final, isso vai arruinar tudo. Na verdade, não é fácil deixar a pessoa com quem você está ligada por tantas lembranças. É importante entender que o resto da sua vida depende dessa decisão. E você é a única responsável por ela. É muito difícil, mas é impossível seguir em frente sem isso. Então você nunca se arrependeu de perdoar sua esposa? Beth perguntou sinceramente. Eu juro que nunca me arrependi, o motorista a tranquilizou. Mas como é possível esquecer algo assim? Sinceramente, não consigo acreditar que você nunca tenha pensado nisso. Levou um tempo, mas com o tempo, consegui empurrar a memória da traição para um canto distante da minha alma. O senhor idoso confessou,
e todas aquelas lembranças pararam de me incomodar. Basta ter paciência. Você provavelmente sabe que a alma humana se desenvolve e se fortalece em provações e tribulações, então podemos dizer que o teste da infidelidade é uma das razões para o autorrespeito. Eu fiz minha escolha e vivi 40 anos felizes com uma mulher que eu realmente amava. O que minha esposa teve com aquele homem alemão não importa realmente, acredite em mim. Por que não importa? Beth se perguntou. Carlos me traiu, mas eu o amava muito. Por que você fala de amor no passado? Para onde foi o seu amor? Um passo em falso, e foi isso. Acabou? Se você ama tanto, como pôde deixar de amar tão rapidamente? Uma ação é capaz de matar o amor? Nesse caso, você deve se perguntar: você realmente o amou? Claro que o amei até que ele arruinou tudo. E agora me arrependo de tê-lo conhecido. É muito melhor estar sozinha. É mais seguro. Talvez você esteja certa, mas não é fácil estar sozinha, porque você precisa de 2 pessoas para ser feliz, o motorista respondeu. E quando existem 2 pessoas, a terceira certamente se insinua em seu relacionamento, a garota exclamou com raiva. E isso acontece há séculos. Enquanto isso, o carro parou em frente ao prédio de Beth. O motorista parou na entrada, e a passageira pagou e agradeceu pela corrida e pela conversa sincera. Acredite em mim, todas as coisas ruins vão desaparecer, e apenas as coisas boas vão permanecer. No entanto, cabe a você decidir. O motorista se despediu dela. Beth entrou no apartamento onde tudo lhe lembrava de sua felicidade recente, simples e tranquila. O retrato deles juntos na parede, a foto da viagem de casamento, o abajur e a forma de 2 corações que Carlos lhe havia dado no dia dos namorados. Pensamentos zumbiam na cabeça da esposa infeliz como um enxame de abelhas, ferindo com dolorosas lembranças da felicidade passada. Como ela havia sido feliz, como eles haviam vivido bem todos esses anos quando Carlos estava ao seu lado, quando nas noites eles se aconchegavam no sofá, cobertos por uma manta quente, e assistiam a algumas novelas abraçados com força. Ele sempre insistia em detetives, e ela queria algum melodrama. Eles poderiam discutir, mas invariavelmente encontravam um compromisso. Parecia a ela que eles eram feitos um para o outro. Beth sabia que não estava enganada. Eles eram realmente felizes. Os 2. Ambos. E ela pensava que essa felicidade duraria para sempre. Carlos sempre tinha sido atencioso com ela, sempre cuidadoso e gentil. Mas ela poderia sequer pensar em traição? E agora a dor aguda de saber que eles nunca mais se sentariam sob o mesmo cobertor, aconchegados juntos como 2 pardais congelados. Isso torturava sua alma. Nada de patinar juntos no gelo. Nenhum plano para o futuro. Beth olhou para seu celular. Havia 20 chamadas perdidas de Carlos e 3 mensagens. Vamos nos encontrar em casa e conversar sobre tudo com calma, estou a caminho, dizia a última mensagem. Beth percebeu que não queria vê-lo. Ela simplesmente não tinha forças para resolver as coisas, para ouvir as desculpas patéticas. E definitivamente não queria saber de nenhum detalhe de sua traição. Ela só queria uma coisa: fugir para algum lugar onde ninguém pudesse encontrá-la. Mas para onde ir? A decisão veio espontaneamente. Agora, se fosse sobre o relatório, não precisa me lembrar. Já está no seu disco, respondeu uma agradável voz masculina. Não, não é sobre isso, disse Beth. Ah, é mesmo? Então por que você está me ligando? Estou intrigado, surpreendeu-se Renan. Eu queria te perguntar se você está ocupado hoje. Talvez pudéssemos sair juntos, disse Beth. Não posso acreditar no que estou ouvindo. Alguém me belisque, por favor, exclamou Renan. Aconteceu alguma coisa com você? Não, mentiu Beth. Eu só quero tomar uma bebida e relaxar. Bem, então você ligou para o número certo? Renan respondeu. Estou em um bar à beira-mar. Você sabe onde fica?
Sim, não fica longe da minha casa. Estarei lá em breve. Estou esperando por você, respondeu Beth. 20 minutos depois, Beth entrou no prédio. O bar estava meio vazio. Estava fresco, meio escuro e cheirava a perfume forte. As luzes estavam baixas, e a música era agradável. Contrariando as expectativas, Beth gostou do ambiente. Ela viu Renan imediatamente. Ele estava sozinho no bar com um copo na mão. Olá, disse Beth, acomodando-se em uma cadeira ao lado dele. As íris dos olhos de Renan estavam iluminadas pela cor âmbar do conhaque, que ele saboreava lentamente. Você quer tomar uma bebida comigo? Ele perguntou com um sorriso. Sim, respondeu Beth. Eles conversaram casualmente enquanto saboreavam o conhaque. Renan não perguntou nada a Beth, e ela estava grata por isso. A última coisa que ela queria discutir com ele eram as reviravoltas de sua vida familiar. Eles sentaram bem próximos, e ela sentia sua respiração quente em sua pele. Isso a atrai agradavelmente. Ele estava tão próximo, tão sexy e tão sedutor. Ele estava flertando com ela, e ela queria responder de forma amável. Ela já havia esquecido o que significava flertar. Quando uma melodia lenta começou a tocar, Beth convidou Renan para dançar. Eles murmuraram algo e riram. O álcool percorria seus corpos em um calor agradável. Ambos se sentiam relaxados e felizes. Renan abraçou Beth, francamente, ela sentiu suas mãos quentes através de seu vestido, e o cheiro de sua colônia e álcool a deixou tonta. Em certo momento, eles se aproximaram e se beijaram apaixonadamente. Naquele momento, Beth sabia exatamente para onde aquilo estava indo. Ela poderia ter parado, mas não, eu vou pagar Carlos com a mesma moeda, pensou Beth com satisfação. Ela simplesmente relaxou e foi com o fluxo das circunstâncias. Ela estava descuidada e imprudente, desligou todos os pensamentos e apenas aproveitou o momento. Ela não queria pensar em nada. Por volta da meia-noite, um casal saiu do bar, levando consigo uma garrafa de conhaque começada. Eles a beberam todo o caminho até o hotel e se beijaram como adolescentes que haviam escapado da escola na noite do baile. E assim que entraram no quarto do hotel, Beth e Renan se fundiram em paixão e depois adormeceram nos braços um do outro cansados. Ela acordou com o amanhecer e, a princípio, não conseguiu entender onde estava o teto, o papel de parede desconhecido, as cortinas estranhas. Sua cabeça estava latejando e ela estava com sede. A mulher mal conseguiu se levantar e olhou para Renan dormindo ao seu lado. Meu Deus, o que eu fiz? Ela pensou horrorizada. Seu coração doía. Era a primeira vez que ela estava nessa situação e ela não tinha ideia de como se comportar. Deveria fingir que não tinha acontecido? Deveria beijar Renan na bochecha e dizer adeus? Ou deveria discutir o que aconteceu e pedir desculpas a ele? Beth estava extremamente desconfortável. Ela estendeu a mão para o celular, que estava na mesa de cabeceira, e viu 10 chamadas perdidas de seu marido. Eu não sou melhor do que ele. Beth pensou amargamente. E naquele momento, ela sentiu nojo de si mesma enquanto filtrava a dor latejante. Ela decidiu sair da cama cuidadosamente, com medo de fazer movimentos desnecessários para não acordar o adormecido Renan. Ela saiu cautelosamente da cama e começou a procurar suas roupas, que estavam espalhadas pelo quarto. Beth decidiu que a melhor coisa a fazer era sair sorrateiramente, mas seu plano falhou. E de repente ela ouviu a voz sonolenta de Renan. Você está acordada, linda? Ele perguntou com um sorriso. Beth deu um pulo e o viu bocejar amplamente e olhar para ela com seus olhos em formato de amêndoa cheios de intensidade. Sim, estou acordada. Beth respondeu nervosamente e desviou o olhar do colega, literalmente queimando de vergonha, para não encontrar seu olhar. O que você está procurando? Renan perguntou a ela. Minhas roupas, ela respondeu baixinho. Você já está indo embora? Tão cedo, eu tenho que ir, Beth respondeu confusa.
Ela estava envergonhada por ter querido sair sorrateiramente como uma ladra. Mas é sábado. Eu esperava que tomássemos café da manhã juntos, eu odeio comer sozinho. Eu não posso, tenho que ir, estou atrasada, Beth falou confusamente neste momento. Ela se sentia uma tola. Vamos lá, relaxe, Renan sorriu. Está tudo bem. Bem, o que aconteceu, aconteceu. Nós não somos crianças. Bebemos demais e dormimos juntos. Então, o que devemos fazer? Evitar um ao outro? É bobagem, não acha? Eu vejo que você está preocupada, mas não deveria. Seu marido não vai descobrir, pelo menos não por mim. Eu não sei o que aconteceu entre vocês dois. Você não precisa me contar se não quiser, mas acredite em mim, eu sei guardar segredo. Vamos agir como pessoas civilizadas e modernas, ok? Beth assentiu, acalmando-se um pouco, mas não sei se consigo. Você vai conseguir. Renan piscou para ela. Ele entendia Beth, e isso tornava as coisas um pouco mais fáceis. Bem, a atitude deles em relação à vida, ao amor, era muito diferente. Provavelmente não era a primeira vez que ele acordava em um hotel depois de uma noite de aventura. Ele parecia tão relaxado e confortável quanto um peixe na água, o que não era o caso de Beth. Ela ainda não sabia como iria trabalhar na segunda-feira e fingir que nada havia acontecido entre eles. Após o café da manhã com Renan, eles se despediram e Beth foi para casa. Enquanto subia as escadas até seu andar, ela pensava em sua próxima reunião com Carlos. E se ela seguisse o exemplo do motorista de táxi e o perdoasse? Ela pensou, esquecer tudo como um pesadelo ruim. Ele fez algo terrível. Ela também cometeu um erro. Beth imaginou uma balança, de um lado, ela viveria sem ele e sofreria atormentada por memórias e reflexões sobre como as coisas poderiam ter sido, talvez pelo resto de sua vida ela se culpasse por não perdoar e não dar uma segunda chance ao marido. Do outro lado da balança está a situação oposta. Ela se recompõe e supera tudo, assim como o motorista de táxi e sua esposa infiel fizeram uma vez. E em breve todo esse horror é esquecido. Quando Beth colocou a chave na porta de entrada de seu apartamento, ela já havia tomado sua decisão. Carlos, preocupado, a encontrou no corredor. O diálogo foi breve, mas informativo. Eu não percebi o que estava fazendo, sinto muito por tê-la magoado. Se pudesse voltar no tempo, nunca faria isso. Eu te imploro para me perdoar, me dê mais uma chance, e você não vai se arrepender. Eu vou te perdoar se você finalmente decidir quem você quer, Beth disse, eu não quero ficar em um triângulo amoroso. Eu tomei minha decisão. Você é a pessoa mais querida do mundo. Você é o único que eu amo. Carlos assegurou sua esposa. Na semana seguinte, Beth não teve motivos para sentir ciúmes. Tudo estava bem, e eles se aproximaram novamente e viveram como um casal normal e feliz. Um mês depois, Beth de repente se sentiu mal, com tonturas repentinas e uma sensação de aperto na parte inferior do abdômen, e foi ao ginecologista. Ela tinha certeza de que era apenas hipotermia. Você está grávida, o médico a surpreendeu. Sua alegria com essa notícia inesperada foi imediatamente substituída por preocupação. Beth não podia dizer com certeza quem era o pai. Ela decidiu esconder o fato de que estava grávida de Carlos por um tempo, embora não fosse fácil porque ela tinha terríveis enjoos matinais. Ela precisava pensar sobre como se comportar e o que fazer a seguir. Sua cabeça estava girando. Ela não tinha ideia do que fazer a seguir, como manter tudo em segredo do marido. Mas e se não fosse o bebê dele? Então, Carlos teria que criar e sustentar o filho de Renan. Isso não seria desonesto? Não seria melhor confessar a Carlos a traição acidental? Beth pensou, mas qual seria o sentido de revelar esse fato vergonhoso se ela estivesse grávida do seu cônjuge? E se fosse o filho de Renan, ela deveria contar a ele. Beth quase enlouqueceu com todos esses pensamentos.
Ela finalmente decidiu ir à clínica para ver se era possível fazer um teste de DNA durante a gravidez. Isso esclareceria as coisas, mas o médico explicou que tal teste era possível, mas que havia algum risco de interrupção da gravidez. Beth não poderia arriscar a vida do bebê não nascido e desistiu da ideia. Naquela noite, ela jantou com Carlos, e ele estava contando algo a ela, mas ela não estava ouvindo porque estava perdida em seus próprios pensamentos. "O que há de errado com você?" Carlos disse, segurando a mão da esposa em sua palma. "O quê? Quem?" Beth disse, como se tivesse acabado de emergir da água. "Quero dizer, você não tem sido a mesma ultimamente. Você está se sentindo bem?" Ele perguntou. "Sim, estou bem." Beth assentiu com a cabeça. "Vejo que você não se sente bem de manhã." Carlos disse, "Não quero criar esperanças em vão, mas, sabe, acho que você está grávida. Eu sei que temos sonhado com isso há muito tempo, e eu odiaria estar errado. Mas tenho a sensação de que desta vez vai dar certo." "Beth, você pode pensar que sou um idiota, mas comprei um teste de gravidez com essas palavras." Carlos entregou à esposa o pacote da farmácia. Beth sentiu-se encurralada. "Carlos, você não está errado. Estou grávida." Ela confessou. Eu sabia, Carlos exclamou alegremente. Seus olhos brilhavam de alegria. Ele pegou Beth nos braços e a girou. "Há quanto tempo você sabe disso? Por que não me contou logo?" Ele perguntou. "Você tinha medo de estar enganada?" "Sim, eu tinha," Beth assentiu com a cabeça. Ela simplesmente não teve coragem de confessar ao marido naquele momento. "Meu Deus, estou tão feliz. Estou no paraíso." Carlos exclamou, "Mal posso esperar para contar a todos que vamos ter um bebê. Quero gritar para que todos possam ouvir." "Por favor, vamos com calma," Beth pediu a ele, "ainda estou no início da gestação, está bem?" Carlos concordou com ela, "Mas temos que pensar em um nome para o bebê. Se for menino, vamos chamá-lo de Pedro ou Diego. E se for menina, Jéssica, em homenagem à minha avó, o que acha?" "Gosto disso." Beth concordou. Ela se sentia péssima naquele momento. Carlos estava obcecado com a paternidade iminente. A partir daquele momento, ele falava constantemente sobre seu futuro herdeiro, fazendo planos sobre qual escola enviar a criança e em quais clubes matriculá-lo. Ele sonhava em como iria passear com o carrinho no parque e ir ao escorregador no inverno. Ele escolheu na internet um carrinho de bebê e até mesmo um escorregador e skate adequados. E foi preciso muito esforço para convencer seu marido a adiar a compra. Por outro lado, ela não podia impedi-lo de reformar o quarto, que ela havia decidido usar como um quarto de criança. Carlos pintou as paredes com entusiasmo e colou o papel de parede ele mesmo. Agora, quando ele voltava do trabalho, a primeira coisa que ele fazia era correr para a barriga de Beth, acariciá-la, beijá-la e falar por horas com o bebê ainda não nascido. À noite, ele lia livros para o bebê. Ele comprou dezenas de livros infantis. E um dia, Carlos trouxe um CD e entregou para sua esposa. "O que é isso?" Beth perguntou. "É uma coleção de música clássica. Li outro dia que é bom para os bebês no útero ouvirem música clássica. Os médicos acreditam que isso tem um efeito positivo no desenvolvimento intelectual e emocional do feto." Carlos cercou sua esposa de amor e atenção, cuidando de todas as tarefas domésticas, limpeza, passar roupa e lavanderia. Ele também se certificava de que ela comesse bem e abastecia a geladeira com comida, garantindo que a dieta de Beth fosse nutritiva e variada. "Você precisa comer bem," ele costumava dizer, "há muitas frutas e legumes, elas são ricos em vitaminas e fibras." Carlos insistiu em ir com sua esposa para a primeira ultrassonografia e ouviu com fascinação os batimentos cardíacos do bebê. Lágrimas vieram aos seus olhos naquele momento emocionante. Como posso dizer a ele que talvez não seja o bebê dele? Beth ponderava com sentimentos confusos. Ela sabia que Carlos seria um ótimo pai,
mas não conseguia ser completamente feliz. Sua consciência a atormentava constantemente. Beth via seu marido regozijar, esperar, sonhar com um futuro bebê. E ela se sentia amarga. Mais do que qualquer coisa, ela queria que o bebê fosse do marido, mas ela não tinha certeza disso. Ela percebeu que quanto mais tempo esperasse, pior a situação se tornaria. Um dia, Carlos chegou em casa com uma grande caixa. Beth abriu e viu uma bicicleta brilhante. Eu estava passando pela loja, vi essa belezura na vitrine e simplesmente não pude resistir, ele confessou. Também encomendei 2 camisetas combinando para mim e para o nosso bebê. Sei que você vai me repreender, mas pensei que seria realmente legal. E Beth percebeu que a difícil conversa não poderia mais ser adiada. Carlos, precisamos conversar. Ela disse em voz baixa. Por favor, cancele seu pedido. Talvez você não precise mais disso. Por que não? Ele ficou surpreso. Há algo errado com o nosso bebê? Eu não tenho certeza se o bebê é seu. Neste momento, Beth sentiu-se como uma executora. O que você quer dizer? Eu não entendo. O que você quer dizer com "o não é meu"? Quem é então? Carlos disse confuso. É um colega de trabalho, Beth disse francamente. Eu não entendo, o que o Renan tem a ver com isso? Eu dormi com ele naquela noite que eu te peguei com a Sharon. Foi estúpido, mas eu estava completamente desolada e não sabia o que estava fazendo. Carlos olhou para sua esposa com olhos confusos. Eu não posso acreditar. Como você pôde? Da mesma forma que você pôde, a única diferença é que durou 6 meses para você, e só aconteceu uma vez comigo. Mas isso é diferente, Carlos exclamou, é uma coisa dormir com alguém e outra coisa ter um filho com algum estranho. Só para você saber, eu usei proteção. Você percebe o que fez? Como você pôde ser tão irresponsável? Beth sentiu um nó na garganta. Você foi quem me empurrou a fazer isso, ela gritou. Eu só queria me vingar de você. Agora você está na minha situação. Não me culpe. Carlos ficou ainda mais irritado. Você me fez sentir como um patético idiota, e me fez implorar por perdão de joelhos enquanto agia como uma completa idiota. Não se atreva a me insultar, Beth disse, naquele momento, sentiu uma dor aguda em seu baixo ventre. Chame uma ambulância imediatamente, ela disse a Carlos. Os médicos levaram Beth para o hospital, onde foi diagnosticada com aumento da tonicidade uterina e com risco para o feto. E ela teve que ficar no hospital por um tempo. Beth passou 1 mês e meio no hospital durante esse tempo. Carlos nunca a visitou. Ele nem sequer mandou mensagem ou ligou para ela. Beth também não o chamou. Para que se incomodar? Ela seria bombardeada com ressentimento, ataques e acusações, a última coisa de que precisava em sua condição. Um dia, enquanto Beth lia um livro, houve uma batida na porta de seu quarto de hospital. Ela levantou os olhos do livro e viu Sharon à sua frente. Posso entrar? Ela perguntou timidamente. Não, Beth respondeu sem emoção. Mas Sharon atravessou o limiar de qualquer maneira. Eu trouxe algumas maçãs, pão e picles, como você gosta. Ela disse, estendendo o saco. Isso é muito gentil da sua parte, obrigada, mas eu não quero nada de você. Beth respondeu, ouça, pare de ficar ofendida. Vamos esquecer esse incidente desagradável para sempre. Sharon sugeriu que vocês falem sobre isso como se não fosse grande coisa. Beth ergueu a sobrancelha surpresa. Mas você perdoou o Carlos. Sharon disse, por que você ainda está tão brava comigo? Eu me pergunto por que as mulheres sempre culpam as amantes pelo caso, e não seus maridos. Acho isso muito estúpido. É como acusar a vodka de ser bebida por um bêbado. Você acha que não é culpa sua de forma alguma? Eu não disse isso. É parcialmente minha culpa também, Sharon admitiu, mas tente me entender.
Eu sou uma mulher solitária e temperamental, com fraquezas. Afinal, você também não é inocente, não é? O que você está tentando dizer? Que você não sabe quem te engravidou? O Carlos te contou isso. Fofocando sobre sua esposa frívola, isso significa que vocês ainda têm contato, Beth supôs. Bem, não como antes, não do jeito que você pensa, Sharon respondeu rapidamente. Eu não me importo mais. Então podemos ser amigas novamente como antes. Sharon ficou satisfeita. Tudo parece tão simples para você. É como se nada tivesse acontecido, Beth sorriu. Bem, por que complicar as coisas? Sharon deu de ombros, você sabe, quando você é traída, é como ter os braços quebrados. Você pode perdoar, mas não pode abraçar ninguém, Beth suspirou. Você está sempre dramatizando as coisas, mantenha simples. Você sabe, Sharon, não venha mais até mim, não podemos ser amigas, Beth disse, virando as costas para a parede. Bem, como você quiser, não vou ser intrusiva, Sharon levantou-se e dirigiu-se à porta. Em seguida, ela pausou por um momento, como se quisesse dizer algo mais, mas mudou de ideia e saiu. Quando Beth finalmente recebeu alta do hospital e voltou para casa, descobriu que todos os pertences de Carlos haviam desaparecido do apartamento. Havia um bilhete esperando por ela na mesa da cozinha. Eu acho que depois de tudo o que aconteceu, seria melhor vivermos separados, pelo menos até você ter o bebê. Logo após o nascimento do bebê, faremos um teste de DNA. E se a paternidade for confirmada, eu vou criar e cuidar do bebê, mas se descobrir que o bebê não é meu, você e eu teremos que nos divorciar. Beth amassou o bilhete, com um movimento rápido da mão, o jogou na lata de lixo, o mesmo lugar onde mentalmente enviou seu marido. Ela não se importava onde ele estava ou com quem ele estava. Não se importava nem mesmo se ele estivesse com Sharon. Assim que Beth atravessou o limiar, a recepcionista animada, que era a fofoqueira número 1 da empresa, correu até ela. Oh, Beth, você não tem ideia do que aconteceu na semana passada enquanto você estava fora. Você não vai acreditar, ela disse, todos estão chocados. Então, o que aconteceu? Renan se casou. Ela disse, o que aconteceu afinal? Renan? Beth perguntou, perplexa. Sim, você consegue imaginar? Nosso conquistador local agora é um homem casado. Eu não podia acreditar. Dizem que a esposa dele é muito bonita. E aparentemente ela é muito inteligente e determinada, já que conseguiu domar nosso garanhão. Bem, a família é maravilhosa. Beth disse com um sorriso. Ela ficou chateada quando soube do casamento de Renan? De jeito nenhum, na verdade, isso a fez se sentir melhor. Porque se ela estivesse carregando o bebê dele em seu coração, não contaria a ele agora. Afinal, poderia arruinar a jovem família. Ela estava tão cansada de toda essa geometria do amor que a última coisa que queria era se envolver em outro triângulo amoroso. Os meses restantes da gravidez de Beth transcorreram facilmente e sem complicações. Ela ia para o trabalho e conversava casualmente com Renan. Eles tiveram conversas amigáveis na hora do almoço, discutindo a vida familiar dele e a gravidez dela. Ele tinha absoluta certeza de que ela e o marido estavam bem, e sua barriga grande era uma prova clara da harmonia em suas vidas. Renan nunca sequer pensou que o bebê poderia ser dele. Beth entrou em trabalho de parto no momento esperado. Em uma manhã de outono, ela deu à luz seu filho. Ela não achou necessário contar a Carlos sobre isso. Quando as enfermeiras trouxeram o bebê para amamentar, Beth olhou para o rosto do filho, tentando adivinhar a quem ele se parecia. O menino era uma cópia exata da mãe, com os mesmos lábios, os mesmos olhos e o formato das sobrancelhas. Então você será feliz, meu pequeno, ela disse suavemente e beijou o topo da cabeça do filho. 3 dias depois, Beth recebeu alta. Ela caminhou até o táxi, que estava esperando no portão da maternidade, segurando o bebê nos braços. O motorista saiu do carro e abriu a porta. Como você está?
Ele disse animado. Lembra de mim? Eu reconheci você imediatamente. Eu te dei uma carona no inverno passado, e você estava muito chateada naquela época. Beth desviou o olhar de seu filho e olhou para o motorista do táxi. Era ele. O mesmo motorista que havia contado a história da infidelidade de sua esposa. Parece que foi há 100 anos, pensou Beth, como se tivesse acontecido em uma vida diferente com outra pessoa. Claro, para você. E estou muito feliz em vê-la novamente, segura e saudável, ele respondeu, entrando no carro. Vejo que você é mãe. Isso é maravilhoso. Parabéns. O motorista do táxi disse enquanto ligava o carro. Obrigada. Beth respondeu, ainda não consigo acreditar. Onde está o pai? O pai, não há pai. Mas será difícil para você lidar com tudo sozinha, o motorista do táxi disse, após uma breve pausa. Não estou sozinha. Agora somos dois. Lembro-me de você ter dito que era o suficiente para ser feliz. Beth respondeu, sorrindo ternamente para seu recém-nascido. Sim, é verdade. As crianças são as flores da vida e nos fazem felizes, mas acredito que as coisas também se resolverão em sua vida pessoal. Eu também acredito nisso. Beth afirmou com gratidão ao motorista, que sorriu de volta para ela e levou-a, junto com seu filho, para a nova vida. Carlos não voltou para fazer DNA, ele nem ao menos quis saber sobre como eles estavam. Mas Beth não se importou. Embora tenha perdido a amizade com sua melhor amiga e perdido seu casamento, ela sentia um amor muito forte, algo que nunca achou que sentiria na sua vida. E esse amor era o suficiente para ela ser feliz. Esse amor era o amor por seu filho.